com tudo isso que vem acontecendo, até essas performances em cima da Constituição do Brasil, enfim. Então, dá uma certa curiosidade. E olha, a defesa de Edjane Cunha, a Edjane Cunha, para quem não sabe, é a viúva do Clériston Pereira da Cunha, aquele rapaz que foi morto no complexo penitenciário da Papuda, no dia 20 de novembro. Então, a defesa dela, né, da Edjane, a esposa do falecido Clériston, está pedindo afastamento imediato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido foi feito à Procuradoria-Geral da República na última quarta-feira, dia 6 de dezembro. Clériston foi preso naqueles atos do dia 8 de janeiro. Na petição enviada à PGR, o advogado Tiago Pavinato afirma que Moraes incidiu em diversos crimes, incluindo o de tortura e abuso de autoridade. A defesa da Edjane Cunha afirma que o ministro teve conduta omissiva por não conceder liberdade a Clériston, mesmo com um parecer favorável da PGR pela soltura dele. Por isso, solicito o imediato afastamento de Moraes, seja na hipótese da necessidade de um inquérito, seja na hipótese de uma ação penal direta. Bom, alguns dos crimes citados na petição: maus tratos na modalidade qualificada, que é o artigo 136, abuso de autoridade, Lei 13.869/2019, tortura qualificada e majorada, Lei 9.455/1997. No dia 27 de fevereiro, a médica Tânia Maria Leite emitiu um laudo médico recomendando agilidade no processo de Clériston por conta do seu estado de saúde. Segundo o laudo, o paciente não compareceu em duas consultas que seriam fundamentais, de importância, por impedimento legal. Em 2022, o paciente ficou internado por 33 dias por conta de complicações em decorrência da Covid. A médica chama a atenção para o risco de morte do réu por imunossupressão e infecções. Reconhecendo os fatos, em 1º de setembro, a PGR emitiu parecer favorável para a soltura do Clériston, até a morte do réu no dia 20 de novembro. Até esse dia, para você ter uma ideia, o ministro Alexandre de Moraes não havia respondido nenhum pedido. E me parece que foram, acho que uns 7 pedidos, né, de soltura dele. Doutora, procede esse afastamento do Alexandre de Moraes ou não? Olha, se vai proceder, não sabemos. O pedido realmente pode ser feito, é um pedido justo. O advogado Dr. Tiago Pavinato é um advogado muito experiente, renomado. Nós já falamos em programas anteriores que houve aí realmente uma falta de processualidade por parte do ministro Alexandre de Moraes. O nosso Código de Processo Civil, ele tem como princípio fundamental processual a celeridade do processo. A nossa Constituição Federal garante aí o direito à vida, os direitos do cidadão, inclusive os direitos do preso, além dos crimes, né, que o Tiago Pavinato aí sustenta na petição dele, que foi protocolada na quarta-feira na Procuradoria-Geral da República. Agora o processo vai à conclusão com o Procurador-Geral da República, vai dar um parecer. Eu entendo também que é crime de prevaricação também aí a atitude do ministro Alexandre de Moraes. É isso que eu ia perguntar para a senhora, porque parece que é a prevaricação. Prevaricação é quando um agente público, né, ele vira as costas para a lei, né? Simplesmente isso. E nesse caso aqui tinha um laudo aí da doutora, né, pedindo a soltura dele. Ô Marcelo, claro que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que se não acontecer nada, pelo menos vai dar muita dor de cabeça, porque o Tiago Pavinato, ele é um advogado, assim, primordial, né? E ele tem, assim, como vou dizer, uma locução do direito muito privilegiada. Os argumentos dele são muito bem fundamentados. Será que esse STF aguenta essa pressão ou não? Ou vai ter que, pelo menos, tirar um? Olha, eu acho que aguenta com uma certa tranquilidade, viu? Porque se o Pavinato tivesse pelo menos a imprensa do lado dele, eu acho que aí sim ele teria força. O advogado
ele tem uma competência extrema, ele estuda, tal, enfim, ele é muito bom naquilo que faz, como a doutora Luciana que está aqui com a gente, né? Agora, infelizmente, ele vai estar se deparando contra um STF, né, que está emparelhado, né, e contra uma imprensa que é contra exatamente isso daí, né, contra as ações que o STF, as ações contra o STF. Tá? Nós vimos o que aconteceu há 2 ou 3 dias, não foi ontem, alguma coisa assim, na privatização, né, da Sabesp, lá na Lesp. Aquilo lá foi ato terrorista, né? Por muito menos, lá no 8 de janeiro, tivemos isso daí. Agora, qual o tratamento que vai ser dado para isso? Não é mesmo? Então, se tivesse a imprensa, eu acho que até a Jovem Pan, né, que era o apoiador mais ferrenho do Pavinato, né, que agora não pode nem, né, trazer por conta de pressão de quem? Do STF, né? Eu acho que ele teria muito mais chance de ter êxito se tivesse a imprensa do lado, que a imprensa batendo, né, como você está fazendo aqui, não batendo, mas trazendo a notícia, sendo imparcial. Eu acho que aí teria bastante força, viu? Bastante força, porque ele realmente ali, nesse caso, pelo menos para quem não é da área jurídica, como eu, olhando a notícia, olhando o fato, né, entende, obviamente, que houve aí algum tipo de falha ou de erro na gestão processual, enfim, isso aí acabou ocasionando a morte de um ser humano. E isso a gente não pode aceitar. Morte de pessoas, qualquer coisa que afete a vida, a gente não pode aceitar. Né? Então, isso a gente fica aqui, de um certo ponto, né, contente pela ação do advogado, entristecido se não tiver, né, pelo menos, não digo apoio da imprensa, a imparcialidade da imprensa já estaria de muito bom tom, divulgando, trazendo os dois lados, opinando, né? Tá certo, tá errado, tá certo, e fazendo com que a população tivesse a chance de discernir, né, e criar a sua própria opinião. Isso que seria interessante, mas vamos ver. A gente aqui torce pela verdade e que a verdade seja estabelecida. Mas quando envolve certos personagens é complicado. Mas o que está incomodando aqui nessa questão, pelo que a gente observa, pelos programas que a gente traz essa notícia, pelos comentários que aparecem, que se fosse uma outra pessoa, já teria sido enquadrada, né? Essa que é a grande verdade. E a Constituição é bem clara, dizendo que todos somos iguais perante a lei. Né? Mas nesse caso aqui, a gente não está vendo isso. Independente de ser um ministro do STF, um presidente da República, todos nós temos que ter uma certa conduta, principalmente ele, que está no mais alto posto, né? Então, quer dizer, ele prevaricou. Vamos falar o português bem claro? É claro que o Alexandre de Moraes prevaricou. Se a gente for estudar a lei como ela é, ele prevaricou e ponto. Agora, o que vai acontecer, aí já é uma outra questão. Agora, esse tipo de coisa, né, Renata, parece que nos traz cada vez mais exemplos ruins de que aquele que faz o pior sempre ganha o melhor. Ou seja, o crime compensa no Brasil, Renata? Pois é, Santiago. E aí, como a doutora Luciana bem explicou para nós, né? Primeiro que a impressão que nos dá, lendo a notícia, né, acompanhando os fatos, que mistura-se tudo dentro de um saco só, né? Mistura o fato, mistura a questão política, e a gente tem que também ir dividindo as questões. Obviamente, nós estamos aqui todos comentando uma notícia importante, como a doutora Luciana falou, e aí, quando a gente faz um julgamento, né, quando a gente faz um comentário, nós não temos o processo em mãos, mas minimamente eu quero acreditar que se é um preso, e mesmo a pessoa estando presa, precisa ser preservado os direitos que eles têm também, né? Para quem é do direito sabe muito bem disso. E se é uma pessoa que estava doente dentro do sistema, minimamente precisava ter a garantia da assistência médica, independente de quem fosse, independente do caso do qual ele foi preso, né? E a gente percebe que isso de fato não aconteceu, e aí acaba se misturando toda, principalmente a questão política junto deste fato, né? E aí foi uma vida embora, foi uma questão, e a sociedade está presa a questões políticas extremamente importantes.
É, uma coisa que... Oi, pode falar, doutora. Santiago, não, só queria dar um adendo aqui no comentário. Na verdade, existia um laudo, já um laudo médico, dizendo que ele estava impossibilitado, incapacitado de saúde de estar naquele sistema prisional. E aí pedia-se para que ele fosse afastado do sistema prisional e cumprisse aí a pena em regime domiciliar. Quando tem laudo médico, é uma questão de urgência e emergência. O juiz tem que analisar o mais rápido possível. E a lei processual fala celeridade, o juiz precisa dar celeridade. Aí, no caso, o ministro, cabia ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele que é o relator desses processos, então ele teria que ter apreciado esse pedido com a devida urgência e emergência. E não foi feita essa apreciação com celeridade, razão pela qual hoje está se imputando aí esses crimes contra o ministro Alexandre de Moraes.